Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho. Aqui estão os últimos vídeos que nós fizemos e aqui estão os canais parceiros que a gente tem. O do Peter, que ele atualiza segunda, quarta e sexta no canal dele e no nosso também. O Marcou no Esporte, dia de semana. O Tempo e Dinheiro, que o pessoal já deve estar acompanhando, 2 horas da tarde. O Sou Agro, segunda, quarta e sexta, só Paraná. Esse aqui vai ser reformulado, volta a funcionar lá pelo dia 8. Aqui que passa imagens do Rincão, da Serra e uma terceira câmera. Clicando aqui, vai ter São Joaquim Online mostrando dados da Serra. Notícias da Serra, né? Vamos aqui à previsão. Antes eu vou mostrar só por curiosidade a imagem do radar. Como ainda é cedo, tem alguma coisinha isolada de chuva aqui nessas áreas de São Paulo, acho que é mais eco de terreno do que outra coisa. A princípio, esse finalzinho de manhã está calmo. Na imagem do radar de Cimepar também, ó. Vocês veem que toda essa área aqui que aparece, o Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte da região sul e pedacinho da Argentina, estão com uma situação calma. A princípio, nós temos alguma chuva já aqui nessa área aqui do Tocantins, talvez alguma coisa aqui na divisa do Mato Grosso com o Pará, nessa faixa aqui do Amazonas, aqui mostrando aqui a imagem satélite, ó. Nós temos aqui, ó, desde a divisa de Rondônia com o Amazonas, toda essa faixa, alguma coisinha aqui nesse canto do Amapá, Pará, aqui no Tocantins e extremo sul do Maranhão e o extremo noroeste da Bahia, esse cantinho aqui do Mato Grosso e Pará, e aqui no Peru, Acre e extremo oeste do Amazonas. Tu vê que grande parte aqui, ó, tá com tempo seco. Então vamos aqui ao tempo. Então nesse sábado e domingo de carnaval, nós vamos ter as chuvas aqui mais concentradas desde os Andes do Peru em direção ao Brasil. Tu vê que desde a região aqui próxima da Bolívia, Acre, toda essa parte aqui de selva peruana está indicando chuva, e principalmente o norte do Peru, leste do Equador, incluindo a cordilheira, centro-sul da Colômbia, sul da Venezuela, os Guianas e o Suriname. A Rondônia também aumenta a condição de chuva, inclusive aqui na capital Boa Vista. Manaus também vai ter chuva. Só essa parte sul aqui do Amazonas é que tem pouco, nenhuma chuva. Aqui inclusive já está tendo chuva agora de manhã. No Pará também a chuva vai aos pouquinhos, à medida que for aquecendo, vai espalhando. Nós já temos algumas pancadas por aqui e também mais aqui na parte norte do Pará. Belém, Macapá, aquelas pancadas normais de entre tarde e noite. Então, nesse primeiro final de semana de carnaval, o tempo é mais instável em Manaus, alguma instabilidade em Belém. Aqui em Cuiabá, alguma chuva de verão pode ter, muito mal distribuída, pode ser que até passe em branco. Vindo depois ali para o sudeste, a gente fala Brasília, também alguma pancada isolada tarde e noite, se tiver, pode passar em branco, Brasília e Goiânia. Palmas, pancadas bem isoladas de verão, pode ter, inclusive nessa região aqui já está tendo alguma coisa por agora. Então vamos ter no fim de semana pancadas isoladas, principalmente da metade aqui do Amazonas para cima, metade para cima do Pará, Amapá, Roraima, tirando esse extremo nordeste, e os países que fazem fronteira com o Brasil ao norte é aqui. No Acre também, a chuva já está ocorrendo nessa região aqui do Acre, e aqui toda essa parte oeste do Amazonas, toda essa chuva que estão dando aqui vão manter os rios dessa região num nível bastante elevado. Alguns já estão com cota de cheia, a tendência é manter a água elevada nessas áreas. Rondônia, algumas pancadas isoladas, no momento o tempo está bom, pode ser mais forte aqui no sul, mas todo o estado está sujeito àquelas pancadas de verão. Uma pancada aqui ou ali, inclusive a capital, Porto Velho. Na Bolívia, metade norte da Bolívia, algumas pancadas isoladas de chuva, principalmente aqui próximo ao Peru, pegando aqui dos Andes peruanos e bolivianos, onde pode ter de repente algumas nevadas nas áreas acima de 4.000 metros. E aqui ó, temos condições de tempo mais seco na parte sul centro-sul da Bolívia, Paraguai também com tempo seco. Grande parte do Mato Grosso vai ter uma situação de tempo assim, mais áreas de tempo seco. Todo o estado está sujeito a algumas pancadas isoladas. Nesse momento nós temos aqui, ó, como foi mostrado na imagem satélite, mas de maneira geral essa manhã foi boa para a colheita e vai continuar tendo um sábado e um domingo, na maior parte dele, bom para a colheita. Não dá para descartar uma chuva aqui, uma chuva ali, pontuais com chuva sim. Numa mesma fazenda tu pode ter
num lado com chuva e em outro grande parte da fazenda sem chuva. Esse tipo de situação o quê? Vai ter o aquecimento e geralmente do meio da tarde para a noite aquelas pancadas, que às vezes avançam até a noite, madrugada, acalma, no outro dia repete. Então no fim de semana muitas áreas poderão passar totalmente sem chuva, mas considerem com risco pequeno de trovadas de verão do meio da tarde para a noite. Muito localizada, alguma trovada mais forte possa atrapalhar um pouco. No Tocantins também nós temos até algumas áreas com chuva no estado, principalmente nesse momento, nessa região aqui, ó, que pega esse cantinho da Bahia e o extremo sul. Aqui está tendo, inclusive na região de Palmas, alguma pancada isolada de chuva. No estado também serão pancadas mal distribuídas durante o fim de semana de carnaval, entre sol, nebulosidade e chuva isolada. Goiás vai no mesmo caminho, na região de Goiás também. Boa parte do estado vai ter tempo seco. No momento, agora de manhã, está um dia bonito na região, a nebulosidade aumenta e pode ter pancadas de chuva, ou nesse sábado ou talvez mais no domingo, incluindo Brasília e Goiânia. O Mato Grosso do Sul, pancadas bem isoladas de chuva. Está começando a querer formar alguma coisa aqui na área central. Não sei se vai chegar a pegar bem em Campo Grande, mas tem um risco. Aqui na parte sul, a condição de chuva também existe, mas de maneira bem isolada. Na área do milho safrinha do Mato Grosso do Sul, a situação está complicada. Tem que chover para o pessoal finalizar o plantio e quem já plantou começar a ter um desenvolvimento melhor. Mas não é o ideal, mas melhor agora nesse final de fevereiro e os primeiros 5, 10 dias de março, nós teremos uma condição um pouquinho melhor de chuva nessa região. Não é o ideal, mas é o que, como dizer assim, o que o homem lá em cima está mandando no momento. São Paulo, no momento, está com o tempo calmo, mas pode formar algumas pontuais de chuva e trovada, principalmente aqui, ó, nessa área verde aqui no centro-oeste de São Paulo. Pouca coisa nessa área, o que tiver de chuva aqui, incluindo Campinas, o nosso freguês das perguntas. Aquele ali, meu Deus do céu, eu acho que ele passa o dia inteiro vendo o vídeo. Aqui o nosso amigo Adriano pode ter tempos bons no fim de semana e vários dias. Não se espera muita coisa de chuva em São Paulo, não. São Paulo está com dificuldade de ter chuva, inclusive aqui também no sul, na capital paulista. Esse final de semana de carnaval também vai ter um tempo mais para bom, a chance de chuva é bem pequena, podendo passar em branco nesse sentido. Então a perspectiva é de chuva muito pouco aqui na capital paulista. Se tiver coisa bem isolada, Triângulo Mineiro, Minas Gerais como um todo, as chuvas serão bem isoladas também. Alguma coisinha aqui no Triângulo Mineiro, alguma coisinha fraca aqui na região de BH. Rio de Janeiro também está indicando um fim de semana de tempo bom no estado do Rio. Se tiver chuvas, são pancadas bem isoladas, só para aliviar um pouco o calor. Mas de maneira geral, esse final de semana de carnaval, São Paulo, Rio, BH, o tempo é mais para seco do que chuva. Não está livre da chuva, mas se tiver coisa bem isolada, um pouquinho mais de chance no Rio, BH e principalmente o Espírito Santo, que também vai ter uma situação de tempo com sol, nuvens e alguma pancada isolada de chuva pegando a região aqui da Grande Vitória. Não é lá essas coisas, mas ajuda. Então vamos agora para segunda, terça e quarta-feira. Vocês observem que a chuva continua aqui no norte, ela até espalha um pouco mais no Amazonas, inclusive aqui a parte sul, diminui um pouco no Acre, mas continua no Peru, dos Andes em direção ao Brasil, diminui um pouquinho aqui na parte sul, mas continua aqui no centro-norte do Peru, leste do Equador, avança, intensifica um pouco mais no centro-sul da Bolívia, sul da Venezuela, que aparece aqui, Roraima mantém, continua pouca chuva aqui nessa área do extremo nordeste, as Guianas, Suriname também, espalha mais a chuva aqui no Amapá, pega mais em Macapá, Belém, então todo o carnaval ali na região de Macapá e Belém fica com um tempo mais instável, principalmente segunda, terça e quarta. Manaus mantém a estabilidade tradicional, sol, nuvens e pancadas de chuva. Avança aqui na direção do Nordeste, aumenta a condição de chuva aqui no Tocantins, no sul do Pará. Melhora, vamos dizer assim, fica um pouco mais espalhada a chuva, mas não é nem todas as propriedades aqui do Mato Grosso vão ter chuva. Algumas podem ainda passar 1, 2 dias sem chuva, ou num canto da fazenda da chuva, no outro não. Então atrapalha, vamos dizer assim, fica um pouquinho mais arriscado para uma colheita 100% segura nessa região centro-norte do Mato Grosso. Avança um pouquinho a chuva, algumas pancadas isoladas aqui na parte oeste e sul, quem sabe Cuiabá, alguma pancada de verão tenha durante o carnaval. Acho difícil que de sábado até quarta-feira de carnaval não tenha pelo menos 1 ou 2 ou 3 pancadas de chuva na capital cuiabana. Rondônia tem chuva e trovada isolada, incluindo Porto Velho, Rio Branco também, o Acre,
aqui toda essa região, então, onde tem mais a parte tradicional do carnaval, que é aqui Manaus, a região de Manaus e Belém, não está livre da chuva. E obviamente com aquele clima abafado de sempre. A Bolívia, a metade sul da Bolívia, com tempo, grande parte do país já com tempo mais seco, as chuvas são mais isoladas, principalmente próximo ao Brasil e aqui próximo ao Paraguai e aqui no altiplano. Grande parte da área de selva, aquelas pancadas bem mal distribuídas. No Tocantins, nós temos também a chuva se espalhando um pouco mais, desde a região de Palmas para o norte, um pouco menos aqui na parte sul. Goiás, a chuva começa a aparecer de novo, pancadas isoladas pegando Brasília, Goiânia, com menos intensidade ou mais isolada, e um pouco mais aqui ao norte, divisa com Mato Grosso, e o Mato Grosso do Sul melhora um pouco. Tu vê que aqui dá uma melhorada na chuva, principalmente a metade oeste e sul do estado, avançando aqui no Paraguai, que melhora a condição de chuva nessa segunda, terça e quarta, um pouco menos aqui no leste do Mato Grosso do Sul, chuvas mais isoladas. São Paulo continua com chuvas muito mal distribuídas, pode muitas áreas passar sem chuva, incluindo o nosso amigo Adriano ali, Campinas. Aqui grande parte de Minas, grande parte do Sudeste vai ter um carnaval mais para seco do que chuva. Tem chuva no Sudeste durante o carnaval? Tem, mas são pancadas mal distribuídas. Às vezes até um pancadão forte numa área pequena e nos arredores mal chove. No Rio de Janeiro é uma notícia boa. Durante o carnaval, as chuvas que tiverem serão pancadas bem isoladas, podendo até passar sem. Isso é bom para a reconstrução aqui da Serra Fluminense. O Grande Rio aqui pode ter um carnaval puxando mais para o tempo seco, calor à tarde, aliviando um pouco na madrugada, mas não muito. Então, a princípio, das capitais tradicionais do carnaval no Brasil, aqui o Rio de Janeiro é uma das melhores em termos de clima. São Paulo também vai ter alguma chance pequena de chuva ou trovada de fim de tarde. Boa parte do carnaval em São Paulo, Rio e também pode dizer BH, o tempo colabora para quem quer fazer alguma coisa ao ar livre. No Espírito Santo, pancadas isoladas também, muitas áreas passando sem. Na Grande Vitória, a situação também. Ele tem mais para tempo bom, mas uma chance um pouquinho maior de algumas pancadas de chuva. E aqui em São Paulo, talvez o extremo oeste tenha uma condição um pouquinho melhor para a chuva e o extremo sul do estado avançando aqui no Paraná e melhorando aqui um pouco a chuva no Mato Grosso do Sul, Paraguai. Como a gente disse, essa região aqui, o começo de março é um pouco melhor para o milho safrinha. Vai dar um pouco de umidade, não é suficiente, mas ajuda bastante. Uma ou outra trovada forte até não se descarta com granizo e vento dentro dessa região aqui, entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná. Quando a gente pega aqui os próximos 10 dias, nós temos o quê? Chuvas mais intensas ao norte, Amapá principalmente o litoral do Amapá, talvez até próximo a Macapá, Belém também, o Pará, com chuva significativa, principalmente ao norte, a metade norte do Amazonas, Roraima, tirando esse extremo nordeste, aqui a parte aqui, os países ao norte do Brasil, Equador, Peru também, dos Andes para cá, a costa pacífica, tempo seco, a metade norte da Bolívia também, com pancadas interessantes de chuva nesses 10 dias, o Acre, Rondônia, toda essa região aqui que estão com os rios altos vão continua com chuva significativa, aumenta alguns dias com chuva mais significativa aqui na metade norte do Mato Grosso, pode atrapalhar um pouquinho de nada a finalização da colheita, mas vai ajudar quem já plantou o milho safrinha. Então, de agora para frente até que é interessante que tenha chuva. Acredito que a maioria do pessoal deva finalizar a colheita talvez até o comecinho de março. Pode atrapalhar um ou outro. Para quem já finalizou, a chuva é bem-vinda. Para quem não finalizou, pode atrapalhar um pouco. A metade sul, a chuva é mais isolada. O Goiás também tem chuva, mas um pouco mais isolada, mas também tem chuva. Aumenta um pouco aqui no Tocantins, incluindo Palmas. Brasília, Goiânia também. Então, o carnaval, durante o período de carnaval, alguma pancada isolada de verão, Cuiabá, mais em Palmas, mais em Porto Velho, Rio Branco. Brasília e Goiânia, mais tempo bom do que chuva, mas não está livre da chuva. Campo Grande também, ó, tu vê o Mato Grosso do Sul nesses 10 dias, não é aquela maravilha de chuva, mas tem chuva. Vai ajudar um pouco esse início de milho safrinha no Mato Grosso do Sul, para quem plantou, para quem já tem cultura em andamento. Plantar, acho que a maioria deve conseguir plantar nesse fim de semana, início da próxima semana. E tem que plantar porque já está muito tarde. O Paraguai também, a chuva se espalha um pouco mais, o sul da Bolívia, e chove menos aqui no Sudeste. Como a gente já havia falado, a primeira quinzena de março vai ser mais seca no Sudeste como um todo. São Paulo até melhora um pouquinho
de nada essa parte centro-oeste de São Paulo e o sul de São Paulo, alguns eventos de chuva aqui no oeste também, mas toda essa parte aqui pegando a grande São Paulo, até pode ter uma ou outra trovada. São Paulo sempre tem que ficar atento, porque qualquer trovada que dê na capital é um problema. Ontem, por exemplo, aqui em São Joaquim choveu 15, 12 milímetros em 5, 7 minutos. Já deu alagamento aqui na cidade. Imagina uma chuva dessa em São Paulo, onde é tudo impermeabilizado. O volume foi baixo, mas o transtorno seria grande. Então isso ainda pode acontecer, né, dentro desses 10 dias aqui na Grande São Paulo. O Rio de Janeiro também, vocês veem que tem pouca chuva nesse período, vai ajudar bastante na reconstrução e limpeza das cidades da Serra. Na Grande Rio também, é o carnaval que boa parte dele, se não todo, vai ser seco. E grande parte de Minas fica com tempo seco. Algumas chuvas isoladas aqui no oeste do Triângulo Mineiro e na metade norte de Minas começa gradualmente a voltar a chuva, começando aqui pelo norte. Espírito Santo também. A metade norte começa a ter alguma chuva isolada na capital. Então essa região aqui fica com chuva mais abaixo do normal, mais dias de tempo seco. Aqui começa a ter chuva e períodos bons para quem está na colheita e milho safrinha. Aqui também e aqui no Paraguai e Paraná. Não é o ideal, mas é o que temos. Nos primeiros 10 dias, a anomalia está indicando bem acima do normal ao norte do Equador, tanto o Brasil quanto países vizinhos. A metade sul do Amazonas, nós temos chuvas de normal abaixo da média, grande parte do Pará abaixo da média. Esse abaixo da média não é ausência de chuva, pode chover até todo dia, mas é chuva num volume menor. E com chance maior de períodos de tempo seco que ajudem na colheita aqui e na região do Mato Piba também. Tu vê que está diminuindo a anomalia negativa no Tocantins, no Maranhão, e está voltando a chuva aqui, ó, em grande parte do Nordeste. O oeste da Bahia também. Então, o Tocantins vai diminuindo a anomalia negativa, chove menos que o normal no Mato Grosso, sul do Tocantins, começa a aumentar a anomalia negativa no Goiás, mantenha um pouco menos de chuva no sul do Amazonas, Acre, Rondônia, norte do Peru para cima, acima, dessa parte central do Peru em direção a Bolívia, Paraguai, maior parte abaixo do normal. E aqui, ó, no sudeste é os extremos. Primeiro choveu demais, agora chove de menos em toda essa região aqui, pegando Mato Grosso, Goiás, centro-sul e oeste de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Mesmo aqui, essa região que tem chuva nesses 10 dias, não é chuva suficiente. É chuva que vai ajudar uma ou outra lavoura e ajuda a não ter um prejuízo maior, uma perda maior. Simplesmente estanca e dá pelo menos um mínimo de umidade para a lavoura seguir em frente. Mas começa a preocupar. Ó. Chuva abaixo do normal nessa grande área do sudeste. Bom nessa região aqui que choveu demais. Aqui até que é bom, principalmente a Serra do Rio. O norte de Minas começa aos pouquinhos a virar a chave. Aqui quando chega os últimos 10 dias, que seria mais ou menos, vamos dizer, 26, 27, 28, 1, 2, do dia 2 ou 3 de março, em direção até o dia 10, 11 de março. Tu vê que começa a voltar a ter chuvas normal acima da média nessa área, bem acima aqui ao norte do Equador, dá uma onda assim, fica próximo do normal, abaixo da média no Mato Grosso, acima em Rondônia, Acre, toda essa parte aqui entre o Peru e a Bolívia um pouco acima da média, diminui aqui a anomalia negativa nessa área central, melhora aqui no Mato Grosso para quem plantou o milho safrinha, vai ter chuva, vai ter sol, aqui fica abaixo da média, mas não muito. Aqui começa a aparecer alguma chuva, fica abaixo da média, mas diminui a anomalia. Aparece chuva no Tocantins e nessa direção aqui do Nordeste. No Mato Grosso do Sul, continua abaixo da média nesse período, mas tem chuva. E tu vê, diminui a anomalia negativa em Minas, Espírito Santo, Rio e São Paulo também. Aparece alguma normalidade aqui na parte sul e aqui na parte norte. Então, o extremo sul do sudeste e o extremo norte sudeste fica dentro do normal. Grande parte do sudeste abaixo da média. Tem chuva, mas abaixo da média, assim como Mato Grosso do Sul. O Paraguai melhora um pouco e o Paraná também. E nos 15 dias, nós temos o quê? Chuvas abaixo da média, acima da média ao norte do Equador, boa parte do Amazonas, boa parte do Pará abaixo da média, principalmente agora, final de fevereiro, começo de março. Aqui também, boa parte desse abaixo da média é final de fevereiro, começo de março. E aqui no sudeste também.
Boa parte desse abaixo da média, desse vermelhão, é agora, final de fevereiro até o dia 6, 7, 8 de março. Então, nesse período aqui vai dar uma trégua, o que é bom para quem está na colheita ou plantando alguma coisa. São Paulo e o Sudeste é que sofrem mais com a redução da chuva. No extremo norte de Minas, começa a mudar depois do dia 8, 10 de março. Depois vocês vão ver mais tarde que aqui vai começar a mudar. É só vocês observarem o mapa de 46 dias feito ontem na sexta-feira. E no Mato Grosso do Sul tem chuva, mas não é o ideal, assim como no norte do Paraná e norte do Paraguai. E aqui um pouquinho melhor do que o habitual. Então vamos agora à temperatura. O calor habitual de sempre, né? Grande parte do país com mínimas variando entre 21 a 24, 25 graus. Mais quente aqui, ó. Toda essa área aqui do norte da Argentina, Paraguai, oeste do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, toda essa região aqui com mínimas de 23 a 27 graus. Mas grande parte do país é aquele tradicional. E aqui nos Andes, aquele frio de praxe. Então, vai ser um carnaval com calor nas capitais do norte, centro-oeste, só do centro-oeste, Goiânia e Brasília, que pode ter mínimas de 16, 18 graus, BH também mínimas em torno de 18, 20, São Paulo também entre 16, 19 graus, dependendo do local da cidade, Rio e Vitória com calor habitual. Então, não muda muito não. Nessas áreas que estão em azul mais claro, vai continuar fresquinho também na segunda e terça, nas outras áreas continua abafado. Não há nenhuma entrada de ar frio nesses próximos 3, 4 dias. E o calor também de praxe. Toda essa grande área aqui, com máximas que podem ficar na faixa aí dos seus 30, 34 graus, grande parte, vários pontos até abaixo de 30. Mas toda essa região aqui, ó, meio avermelhada, um vermelho mais escuro, as máximas ficam entre 30, 34 graus. Calor mesmo nessa área aqui, ó, norte da Argentina, Paraguai, oeste do Mato Grosso do Sul, com 35 a 40 graus nessa região. Calor também aqui, ó, como começa a ter mais tempo de sol, vocês observem que responde na temperatura. Tocantins, norte e oeste de Goiás, grande parte do Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas, Acre, essa parte quente da Bolívia e mais ainda do Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Triângulo Mineiro, toda essa região aqui, ó, com máximas variando de 32 a 37 graus. E aqui de 36 a 40 graus em vários pontos. Das capitais de todas que estão aí, a mais quente vai ser Campo Grande, com em torno de 36, 38 graus. Rio de Janeiro, amanhã não passa muito de 32, 34, mas vai fazer calor ali na segunda e terça com 35, 37. O calor também continua nessa região pela boa parte do carnaval durante a tarde. São Paulo, capital, pode passar dos 30 graus ou próximo, 30, 29, 32, nesse domingo e provavelmente segunda. BH fica mais fresquinho e a região de Vitória também. Então, mais ou menos, o calor fica dentro do padrão nesse período de carnaval. Aqui, as temperaturas médias nos próximos 10 dias, de agora até o dia 7, 8 de março, nós temos de normal abaixo da média, aonde chove menos dentro do normal, que é calor, aonde tem mais chuva, menos quente. E aqui o calor fica bem acentuado. Talvez seja o último calor contínuo do verão. Tivemos aquele em janeiro, agora final de fevereiro, começo de março, as temperaturas vão ficar acima do normal, pegando esse canto aqui do norte na Argentina, Paraguai, sul da Bolívia, Mato Grosso do Sul, esse cantinho de Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo, Paraná. Toda essa região vai ter calor, madrugadas quentes e tardes bem quentes, agora nesse fim de semana até início de março. Aqui fica mais fresquinho porque tem mais nebulosidade e tem chuva. Aí no final do período, mais ou menos ali do começo de março até o dia 11, 10, 11, nós temos uma redução na temperatura aqui, fica menos quente porque começa a voltar a chover. Aqui vai diminuindo o calor. Como vai estar muito quente esse começo de final de fevereiro até os 4, 5, 6 de março, aqui ainda pega boa parte do calor, mas a partir do dia entre o dia 9 e 11 de março começa a entrar um ar mais frio aqui no sul, Argentina, talvez Paraguai. É provável que no mais ou menos próximo do meio de março para frente caia também a temperatura nessas áreas. Mas a princípio, pelo menos até o dia 6, 7, 8 de março vai continuar quente em toda essa região aqui, pegando Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná e São Paulo,
parte de Goiás, Minas, e começa a esquentar também aqui no Rio de Janeiro. Então a semana que vem vai ser uma semana quente, talvez a derradeira do verão, principalmente aqui no sul, que depois vocês vão ver no Cone Sul. E aqui para cima, onde aumenta a chuva, diminui o calor. Então não deixe de acompanhar, se inscrever no nosso canal, acionar a notificação, ver os vídeos. Aqui os canais parceiros também se inscrevam, deem um like e acompanhem. E quem vai viajar no carnaval, uma boa viagem, muito juízo nas estradas e voltamos na segunda-feira. Um bom fim de semana e um bom carnaval a todos. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.